mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário. Hoje eu converso com o Cristiano, também veterinário. Tranquilo, deixar o senhor se apresentar. Ok, André. Muito obrigado inicialmente pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês no podcast Animal. E eu sou Cristiano Melo, eu sou médico veterinário. Sou professor da Universidade de Brasília há 18 anos e meio, né? E hoje eu sou o titular das doenças infecciosas, né, dos animais domésticos e outras disciplinas que a gente trabalha com temas relacionados, né? E como é que o senhor resolveu trabalhar com a parte de doenças infecciosas? Foi uma agradável surpresa da vida, né? Então, eu trabalhei muito com clínica, né? Como a maioria dos estudantes, o meu sonho, né? E o que inclusive a sociedade espera mais da gente, né? Que eu acho que 80% das pessoas enxergam a medicina veterinária como clínica e cirurgia, né? E aí eu comecei a focar, né, os estudos, estágios. E aí, quando eu formei, é quando a gente vai para a realidade, né? Então, como as coisas não iam bem da forma que eu queria, então eu comecei a garimpar outras áreas. Mas nunca pensei em sair da medicina veterinária. Então, hoje, eu sei, né, que você não precisa, você pode fazer o que você quiser. Até que a gente estava conversando antes de gravar, né? O tanto que a veterinária é ampla. Você poder Isso. escolher áreas para trabalhar. Isso. E um grande exemplo é esse aqui, né? Excelente, né? Fantástico. A medicina veterinária, ela precisa de divulgação em alto nível, né? De forma profissional. E eu consegui ir para a época, né? Estudante, eu formei na Rural de Pernambuco. Eu consegui ir para o UFMG, uma grande escola também. E aí eu tive a oportunidade, né? A sorte de ter grandes mestres também na UFMG que me indicaram esse caminho. Consegui uma bolsa, né, do CNPq. Isso foi em 1995. Estava fazendo as contas, né? Então tem 32 anos, né, aproximadamente. 29 anos. 29 anos, Então, comecei a trabalhar com doenças de bovino, né? Doenças infecciosas a vírus, né? Eu tive a oportunidade de passar por essa grande escola, que é a Escola de Veterinária da UFMG, né, em complemento à Rural de Pernambuco, né? E essa parte das doenças infecciosas eu tenho visto que tem crescido a preocupação. Principalmente eu acho que depois da pandemia começou a se ter uma visão diferente dessa área, né? Uma preocupação maior. A demanda aumentou, né? As pessoas mais preocupadas, muitas pessoas ainda aflitas com a pandemia, porque assim, a pandemia ela acabou para quem passou por ela tranquilo, né? Quem não teve problemas no comércio, quem não perdeu entes queridos, mas aquelas pessoas que foram atingidas diretamente, que a gente fala, né? Elas vão arrastar essa Covid pro resto da vida, né? Essa perda, né? É isso que a gente fala, inclusive para os nossos alunos, que toda doença tem um preço, né? E invariavelmente esse preço ele é muito alto, né? A exemplo da Covid, que nós somos sobreviventes, temos o privilégio de estar aqui hoje. Sim. Mas muitos, infelizmente, não, né? Então, o preço da doença infecciosa, ele é muito alto, né? Então, eu falo para os alunos que depois da Covid e da pandemia é fácil dar aula de doenças infecciosas, que as pessoas, eles geralmente já começam a ver o tamanho do problema que eles estão ali estudando, né? E eu vejo também assim, é uma área boa para pesquisa, né? Eu acredito que tenha se ampliado o leque de possibilidades de pesquisa, desde o mais básico até o mais complexo, né? Sim, sim. E quando
a gente fala em pesquisa sobre doença infecciosa, as pessoas pensam que você só está pesquisando ali o agente infeccioso, né? Mas não, eu estou aqui em Brasília há quase 19 anos, né? Então, vim pelo concurso, né, da UNB para as doenças infecciosas, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu vi ampliou essa possibilidade, né? Porque aqui nós temos, além das questões etiológicas, né, relacionadas aos agentes infecciosos, nós temos as questões sociais, econômicas, as possibilidades diplomáticas, né? Porque tudo envolve, a doença infecciosa, ela envolve tudo. A gente está acabando de sair agora de um surto, né, de doença de Newcastle, né? Então, imediatamente, o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, já se autoembargou para uma série de países por conta da exportação, né? Da exportação de carne de frango. Né? Então, do Rio Grande do Sul, são medidas comerciais, né? Que é um trabalho extremamente importante que o Ministério da Agricultura faz e fez agora. E para você ver, né? Uma doença infecciosa com repercussões diplomáticas. É porque, né? principalmente eu vejo aqui no Brasil, que a gente é um grande exportador de carne. Qualquer uma dessas tem um impacto econômico absurdo. Sim, e nós só exportamos porque temos os programas sanitários, né? O Brasil hoje, ele dá exemplo para o mundo, né? Nós temos um programa nacional de sanidade avícola muito eficiente, né? Se provou agora e mostrou isso, no surto agora de Newcastle. Estamos em emergência ainda por conta de influenza aviária, né? Mas ainda bem que a influenza não chegou em aviários comerciais. Nós temos o maior programa do mundo de erradicação vigente, né, de febre aftosa, né? Nós erradicamos a peste suína africana em 1982, né? Peste suína africana, né? Então, o mundo hoje está em voltas. Todo dia a gente recebe as notificações da Organização Mundial de Saúde Animal. Rússia, Ucrânia, Alemanha, países, né? Claro, em guerra, o país em guerra está muito mais vulnerável, mas países como Itália, como Alemanha, né? Que não conseguiram erradicar uma doença como essa. E o Brasil resolveu isso em 1984. Né? Então, exemplo, a peste bovina, o mundo erradicou em 2011. O Brasil na década de 20, final da década de 20. A gente tem uma preocupação também muito maior em erradicar essas doenças pela própria questão econômica em si e porque a gente é um país extremamente grande. Então fica mais complicado você manter... como é que eu posso dizer assim? O status sanitário. Porque às vezes você tem focos em locais muito distantes e se você não tem esse controle muito bem certinho, pode desandar tudo. E não é ter só o controle, né? Você tem que saber o que fazer se ela aparecer, que aí vem os planos de contingência, né? Então, não é só controlar, erradicou e ir para a festa, comemorar. Você tem que manter se comemora, aquilo ali. Mas o trabalho mais difícil vem depois, que é manter esse agente infeccioso longe, né, das nossas fronteiras, né? Então, vem aí toda a questão do plano de contingência, vem o trabalho de vigilância, que é dioturno, né? Os aeroportos, as fronteiras secas, os portos. A gente vê muito, tipo aquele aeroporto área restrita, quando o povo proíbe o povo de entrar aqui com semente, com carne, se não tiver embalada, bonitinho, direitinho. Tem um porquê daquilo. Sim. Quando uma doença infecciosa é do tamanho de uma febre aftosa, pega a febre aftosa, que é a mais importante do mundo, ela chega é arrasadora. A febre aftosa é uma doença arrasadora, né? O Brasil só é o que é por conta, não é só o controle, é a erradicação. A febre aftosa é a erradicação, nós não controlamos, né? Decidimos há mais de 40 anos erradicar e assim se seguiu com um programa de Estado, não é um programa de um governo ou de outro, né?
Claro, aconteceram os apoios, né? Mas a governança, mas o programa partiu para erradicar, né? Eu lembro que na época da Então, faculdade, deixa eu ver, eu entrei em 98, formei em 2003. A gente teve, acho que, um surto de febre aftosa que foi contido rápido, né? E eu lembro que o professor, na época, que dava aula pra gente de epidemiologia, era o professor Cleverson. E foi um dos exemplos que ele deu exatamente dessa agilidade de conter aquele isso. surto, que ocorreu num fim de semana, mas mesmo assim foi contido rápido. E isso continua, né? Então, isso aconteceu lá, houve um surto, creio que em 2001, né? 2000, 2001, Foi. que foi o de Joia, né? Joia é a cidade, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, foi o surto de Joia, né? Depois aconteceu o do Carreiro, né? Teve um em Monte Alegre também. E depois, o último, que começou em 2005, foi o lá do Mato Grosso do Sul. E foi um grande surto, né? Que acabou em 2006. Foram os nossos últimos focos, né? Então, o Brasil, veja bem, o tamanho do nosso país, né? Ele se mantém sem foco de aftosa desde 2006, né? Então, assim, e mantendo isso aí. Então, você manter essa forte atuação chama-se SVO, né, que é o Serviço Veterinário Oficial, que é o federal, né, que é auditado pelo Serviço Federal, né, o Ministério da Agricultura, e os estados, que são também extremamente importantes, né, as agências estaduais, que são os órgãos executores. Então, para isso, você tem que ter pessoal, você tem que ter viatura, tem que ter combustível, você tem que ter estrutura, os fundos garantidores, porque imagine você, meu amigo, chegar alguém na sua propriedade e ter que sacrificar tudo, né? Então, você tem que ser indenizado. Então, isso ameniza, já é um choque para a sociedade. Então, isso tudo que a gente está conversando é doença infecciosa. Principalmente uma doença potente como a febre aftosa. Né? O Brasil está celebrando agora, né? Tá retirando a vacinação dos estados, mas sempre é muito caro também. Eu acredito. E a própria notificação dessas doenças também, ela é extremamente importante. Sim, para você ter ideia, né, que como a gente estava falando aqui da Covid, né, as pessoas, a pandemia acabou. A pandemia acabou, né? Mas o preço ainda continua sendo pago, né? Para que você tenha ideia, quando aconteceu o Mato Grosso do Sul, lá, o foco lá em Eldorado, né, naquela região ali na fronteira com o Paraguai, com o Paraná, eu tive acesso depois a uma série de reportagens, né, encontrei com os colegas. Em Rondônia, nós fomos ministrar um curso em Rondônia, e eu encontrei com os colegas do Mato Grosso do Sul, e eles me passaram vários filmes, né, e hoje eu apresento isso para os meus alunos aqui na UNB. Nós temos matérias na pós-graduação também, tratando das doenças de notificação obrigatória, né? Então, eles sempre achavam, isso a gente viu muito na pandemia, que não, as coisas vão voltar ao normal a semana que vem, o mês que vem, né? Aquela expectativa. E depois que o Mato Grosso do Sul, ele sofreu, as propriedades foram interditadas, eles voltaram a exportar 5 anos depois. Porque não é só você notificar, controlar o foco, eliminar aqueles... Você tem todo um trabalho de desinfecção, por assim dizer. Inclusive de garantias, né? Documentais, inclusive, garantindo ao mundo que o Brasil, principalmente o Mato Grosso do Sul, ele não tinha mais aftosa. Então, em um primeiro momento, fecha o Brasil todo, né? Depois, o Ministério, ele chega, né, com os órgãos estaduais e o órgão estadual, eles delimitam a área, informam a Organização Mundial de Saúde, hoje OMSA, né, antes era OIE, onde está a localização, as coordenadas, né? Informa quais ações estão sendo tomadas, né, de vigilância, de atuação, de desinfecção, de sacrifício sanitário.
E aí começa a delimitar o negócio. Mas até que isso seja feito, fecha o país todo. Né? Não, e a gente também não pode esquecer que você tem também algumas dessas que são zoonoses. Então você precisa também aumentar esse controle para essas zoonoses também. Sim, a tuberculose é a doença que mais mata no mundo. Desses casos de tuberculose que matam no mundo, 30% é causado por M. bovis, que é a tuberculose do bovino e do búfalo, do bubalino, né? Que é transmitido principalmente por lácteos, né? E aí a própria inspeção é importantíssimo. Então, o Brasil faz um trabalho de extrema seriedade, mas, claro, tem as dificuldades, né? Como em tudo tem. Mas o Brasil faz um trabalho muito bem feito. Tanto é respeitado que exporta para, sei lá, 130 países, né? Então, as zoonoses, a brucelose é outra também importantíssima. São doenças crônicas, difíceis de serem combatidas, né? Falando assim. Mas são doenças que não matam imediatamente, né? E geralmente o tratamento ele é crônico e caríssimo para a sociedade, para os cofres públicos, né? Um tratamento de tuberculose que o governo, através do Ministério da Saúde, ele fornece gratuitamente. Então, o tratamento, eu cheguei a pesquisar isso em uma certa época, era em torno de $80 por paciente. Então, o grande problema é que quando, geralmente, é um tratamento geralmente prolongado, né? 6, 7, 8 meses, dependendo. E quando as pessoas começam a se tratar, elas se sentem melhor e o que é que acontece? Abandonam o tratamento. Né? E aí, quando retornam, essa micobactéria, ela volta multiresistente e de cerca de $80, isso passa a $2.000. Próximo de $2.000, né? Então é muito caro, né? A doença infecciosa ela é tanto cara comercialmente, saúde pública, né? Efeitos deletérios para o comércio. E eu vejo assim, principalmente quando a gente fala na questão envolvendo o rebanho, você faz com que o próprio produtor ele tenha uma consciência melhor de que se eu não cuidar, eu tenho prejuízo. Então, com isso, ele também é um fator importante para isso, né? Isso tem um nome, agronegócio. Que é o que movimenta a maior parte do PIB brasileiro. O PIB, quase 27% do PIB brasileiro, né? Então, vamos lá falar uma doença infecciosa pesada, caríssima, a mastite, né? Isso não sai muito na televisão, no horário nobre, né? Mas é a doença mais cara, se você pensar em doença ali que está constante e que está no dia a dia. Ainda mais quando você trabalha em sistema de cooperativa, se um desses cooperados não cuidar, você perde o caminhão inteiro. Porque ele sai misturando, né? Então, vai fazendo a coleta e contaminou ali, volta o caminhão. O laticínio, a plataforma rejeita aquela carga, né? Então, aí vem o problema ambiental, vem a cascata, né? Então, uma das melhores coisas que aconteceram foi a bonificação, né? Então, o indivíduo que ele tem um produto de melhor qualidade, ele recebe mais por aquele produto, né? Então, aí vem a questão dos resíduos também, antibiótico, né? Produtos químicos como outro grande prejuízo, que não é diretamente uma doença infecciosa, mas é conhecida como parasitária, é o carrapato. O carrapato e a mastite são os grandes problemas da produção leiteira, né? Então, são prejuízos na casa do bilhão, né? Muita coisa. Do bilhão. Trabalhos falando em bilhão, casa do bilhão de dólar. Né? De dólares. Muita coisa. É muita coisa. E isso, aquele produtor que ele não faz conta, ele não tem noção. E muitas vezes é até bom que ele não faça conta. Né? Por quê? Porque o problema ele é sério, ele é muito caro, mas tem técnica para você fazer. Né? Então, é isso que nós trabalhamos, né? Com as doenças infecciosas, não necessariamente com aquilo que tem, mas muito também com o que não se tem, para que não chegue. E se chegar, a gente tem que saber o que fazer. Né? Então, tem aquela questão das doenças transnacionais,
que não existem no Brasil, mas a gente estuda por quê? Porque se chegar, você tem uma A gente referência. teve, se eu não me falha a memória, foi ano passado ou ano retrasado, que foi a questão da proibição de entrada de animais de alguns países nos Estados Unidos em função de falsificação de atestado de raiva. Documentação, né? Documentação. Então, documentação é tudo, CZI, Certificado Zoossanitário Internacional. Antes disso, eu mandava alguns animais para lá. Bastava um formuláriozinho básico. Qual é a vacina, quando foi, quantas doses. Agora eles estão exigindo praticamente a mesma coisa da União Europeia. Microchipagem, vacinação, anticorpo, prazo entre Quarentena, coleta e... eu estava comentando com... eu não lembro quem, que comentou inclusive que animais que vão daqui para a Austrália tem que passar um período antes de entrar lá em outro país para poder... beleza, tá certinho, então agora vem. E outra coisa, se levar o animal e esse animal foi interceptado lá na fronteira, no aeroporto, esse animal vai ser apreendido, ele vai ser rechaçado, ele pode ser sacrificado e o condutor ele pode ser preso, deportado e pagar multa, né? Porque eles levam muito a sério isso aí, porque uma doença, uma praga ou uma praga agrícola que ela entra, ela é arrasadora. Sim. Ela é arrasadora, né? Então, eu trago sempre esse exemplo da febre aftosa, que é a doença mais importante do mundo hoje, né? Por conta de nós termos praticamente erradicado a febre aftosa, nós erradicamos a febre aftosa do Brasil, né? Então, hoje já está com vacinação, né? E falta tirar a vacinação em alguns estados. Mas, por conta disso, nós exportamos uma série de outros produtos. Então, quando é detectada uma doença dessa, é suspenso não só a exportação de carnes, mas também de uma série de outros países, de outros produtos, né? Inclusive agrícolas, né? E aí vem as disputas comerciais, né? Nós orientamos um trabalho de mestrado, publicamos em 2015, falando sobre... onde nós estudamos com a colega do MAPA, na época estava na SRI, que foi a Diana. Então, o que é que aconteceu? Nós avaliamos os impactos diplomáticos imediatos do surto de febre aftosa de 2006. Então, vieram os embargos, né? Países que nunca importaram 1 quilo de carne do Brasil embargaram porque deixaram de importar outros produtos e depois entraram comercialmente para barganhar preço. Você tem aftose, então... né? Então, assim, são medidas que são arbitradas, podem ser arbitradas, inclusive, pela Organização Mundial do Comércio. Olha onde a veterinária ela chega, né? Essa parte de inspeção, esse controle de doenças infecciosas é de extrema importância. Sim. Sim. Tanto comercialmente, como a questão de zoonose, né? de animais pet, né? Uhum. O controle sanitário desses animais, isso é muito importante, né? E, inclusive, aproveitar esse canal importante aqui, né? Para deixar dica para os colegas, para a audiência, que antes de viajar, sempre se informar o que é que precisa, quais são os requerimentos. Às vezes quer viajar, levar o seu papagaio, o seu peixe, né? Tem tudo, o seu cachorro, o seu gato. Então, tem que se certificar o que é requerido pelo país e destino, né? Para que você não precise voltar, ter seu animal interceptado, ter seu animal apreendido, né? Que isso aí vai gerar, no mínimo, um grande dissabor. Eu tenho um cliente meu que ele é do Ministério das Relações Exteriores e ele veio da Bolívia para cá e agora foi transferido para Angola. E aí eu achei interessante porque, assim, como eu falei, esse ano eu faço 21 anos de formado. Foi a primeira vez que antes de pensar em levar, ele falava assim, o que eu preciso fazer? Sim.
né? O que eu preciso fazer, quais são as medidas que eu preciso ter. Porque geralmente o que eu vejo muito é assim, eu vou mudar daqui para a Europa, vou levar meu bicho. Então, tá, aí muitas vezes o que eu vejo o pessoal pensa assim, beleza, eu vou daqui um mês, então eu vou ver. E não sabe que tem esse trâmite todo que às vezes leva 90, 120 dias para você conseguir isso para entrar. levar. E para voltar, tem que providenciar tudo. Meu cunhado estava morando em Portugal, veio para buscar uma gata de... Acho que a gata na época estava com 14 anos. Então, antes deles virem, que eles vieram só para passar férias, eles já começaram todo o trâmite de sorologia. E é extremamente caro. Não é... Então, você imagine, a gente está falando aqui de gato, né? Os últimos casos de raiva humana no Brasil têm sido por gatos, transmitidos por gato, por mordedura de gato. Né? Então, o gato, ele tem... Isso a gente está falando aqui de Brasil, mas se você vai na Austrália, eles não têm raiva lá. A raiva, Foi essa questão da documentação falsificada, porque os Estados Unidos já não tinha caso nenhum nos animais e parece que apareceu um ou outro, e eles começaram a tentar buscar de onde vinha. Você começa a ter linhagens, né, de vírus chegando... Os Estados Unidos tem raiva, né, mas lá é outro ciclo. Né? Então, lá tem raposa, né? Outras questões. Né? Também. Então, o grande problema é que a raiva é uma doença 100% mortal. Então, tem lá o tratamento de Milwaukee, lá, muito bacana, né? Que foi feito. Temos, se eu não me engano, os 2 brasileiros que sobreviveram à época, eram 2 garotos, né? Hoje estão vivos. Mas, assim, o Estado é crítico tem documentários sobre isso. Né? Eles sobreviveram à raiva, mas é o que eu falo para meus alunos. Olha, fica tudo sequelado. Com certeza. Né? Eles estão em cadeira de roda, né? Inclusive tem documentários mostrando isso aí. Né? E eu passo isso porque eles têm que ver qual é o potencial da doença. É muito maior do que os livros falam, os artigos científicos falam. Então, quando você vê uma pessoa... morrendo de raiva, uma pessoa... tem muitos filmes na Ásia. Na Ásia morrem cerca de 50 mil pessoas por ano de raiva, lá principalmente pelo cachorro, né? Mordida de cachorro. Índia. Aqui a nossa raiva urbana, causada principalmente por cão, isso está erradicado. Graças a Deus, um trabalho fantástico do Estado brasileiro, né? Através da vacinação massiva, né? Mas ainda nós temos o problema da raiva com herbívoros, né? E aí vem a raiva rural, vem a questão do morcego, né? A raiva aérea, né? Que fala que é a transmissão dos morcegos, que isso termina chegando nas cidades, né? Por conta de outras espécies de morcego também. Eu acho que vale a pena dizer que assim, a galera pensa muito, transmissão de raiva apenas por morcego hematófago. Não, isso não é verdade. Aí pode ser qualquer morcego. Isso não porque o morcego que não é hematófago ele vai atacar, mas geralmente porque as pessoas elas vão manipular. E aí ele vai... Teve um caso, o primeiro caso que foi lá nos Estados Unidos, lá em Wisconsin. Tem um documentário também, né, sobre esse caso. E essa moça, ela está viva, né? Acho que foi feito agora 25 anos do tratamento dela. Ela depois casou e teve, se eu não me engano, 3 filhos, né? Foi um tratamento muito exitoso. Foi o primeiro caso de cura de raiva, né? Ela foi mexer em um morcego que estava dentro de uma igreja. O morcego, ele estava num horário lá de celebração e ela pediu à mãe porque o morcego tinha caído no chão. O morcego caído no chão tem algum problema. Geralmente quando... Então, já é uma sinalização. Ela foi lá e pegou o morcego, foi soltar. Na hora que ela foi soltar fora da igreja... geralmente que eu falo com o pessoal que vai lá no consultório, pergunta, fala, cara, encontrou o morcego no chão, não mexe. Porque não é o normal ele estar no chão. Então, assim... E aí não é só a pessoa que vai sofrer, que muitas vezes ela é fatal, né? Mas a família, ela sofre muito, viu, André? E você imagina preço de UTI, as pessoas elas vão para UTI, né? E ali, geralmente, elas terminam, né? E vem ao óbito ali, mas sim, muitas vezes as pessoas não têm plano de saúde, né?
Então, assim, a família geralmente vende o que tem por conta disso, né? Então, é uma doença. Isso eu abro, como a gente fala, né? Eu abro o olho dos alunos. Olha, não se permita Porque ser acaba mordido. que depois de um certo tempo trabalhando, você acaba ficando meio displicente. Isso. Isso é... Eu brinco que você acaba ficando confiante demais. Eu brinco isso porque, às vezes em que aconteceu de eu ser mordido, foi por excesso de confiança. Sim. É a queda do avião. Falei, tranquilo, ela é de boa, tranquilo, não vai acontecer e coisa, e aí foi nesse vacilo que eu fui mordido. Aí é importante a gente... É importante essa conversa, né? E nesse tempo, como a gente estava conversando, né? Você tem que aprender fora e trazer para a veterinária. Você não precisa sair da veterinária. Eu passei 10 anos trabalhando com aeroporto, né? Com projetos junto com os colegas lá do Ministério da Agricultura. Depois a gente pode conversar sobre isso, lá com o Vigiagro, né? Então, por conta dos grandes eventos, né, que aconteceram no Brasil, isso foi, começamos lá em 2007, 2008, né? Então, por conta disso, eu fui trabalhar, precisei estudar aeroporto, né? Fazer os cursos, né? De SGSO, a VSEC, segurança operacional. E aí eu trouxe esse conhecimento para a preventiva, né? Eu trabalho na área de medicina veterinária preventiva, então nós somos de uma área que o risco, o evento ele não pode acontecer, né? Então é justamente isso que a gente está falando. É a raiva, é a aftosa, né? Porque não vai ter o que fazer depois, né? Então, assim, é catástrofe, né? Ou familiar, naquele caso. Como diz, tem a contenção do risco. É o risco. Então, nós terminamos trazendo essa experiência para a medicina veterinária preventiva. Então, muitas vezes você passa por chato, por alarmista, mas o avião, ele não pode cair, né? Se você imaginar, por exemplo, na aviação, a aviação comercial, né? Acho que, com certeza, já andou de avião, né? A maioria Eu não gosto das pessoas, muito, não, mas... As pessoas que estão assistindo, geralmente, já andaram de avião. Tem um amigo meu que de avião ele caiu 17 vezes. Nossa Senhora. Ele era piloto de garimpo, em 80 e pouco. Foi do helicóptero, que aí realmente ele se lascou bem. Aviação pequena, né? Né? Não é aviação comercial, de jato, de companhia aérea. Não. É do helicóptero, quando ele caiu do helicóptero, aí ele se lascou bem. Não, o helicóptero parou o rotor ele caiu no meio da Amazônia. Aí é o caos, né? Então, assim, porque geralmente é o piloto, ele é o garçom, ele é o mecânico, ele quem lava a aeronave, é ele quem faz tudo. É diferente de uma aviação comercial. A aviação comercial, quando pousa um jato, são pelo menos 100 pessoas que estão ali para checar o avião, porque o jato ele não foi feito para ficar em solo, né? Então, quanto mais rápido ele sair, né, melhor, mais dinheiro e por aí vai, assim que funciona. Um jato ele não foi feito para ficar. Então, mas eles têm uma cultura de prevenção muito forte, né? Então, quando há um infortúnio, né, uma catástrofe, quando um jato desse cai, então, apesar de toda a comoção, ali se iniciam os trabalhos para saber por que aquela aeronave cai. Então, por isso que ela é tão avançada até hoje. Mas, mesmo assim, ainda cai, né? Então, essa cultura que a gente, na veterinária, a gente tem que trazer. É o que eu fiz. Não estou dizendo que eu sou o único, mas eu trouxe isso. E você tem que ser rígido, né? Se você usar o celular em determinados lugares, aí vem aqueles cursos que eu te falei, né? Que tem uma suspeita, por exemplo, de um artefato explosivo. O risco é muito grande. O seu celular vai disparar aquele artefato explosivo. Sim. Então, o que não pode, não pode, né? Muitas vezes os meus alunos ficam chateados comigo porque eu não deixo usar celular na aula, né? Isso aqui é um treinamento para que vocês entendam como é que funciona a medicina preventiva. É tudo, se não pode, não pode. Não viole, né? A diferença do erro e da violação. É um pouco complicado você fazer muita gente entender, porque o brasileiro ainda tem muita mania do jeitinho brasileiro. E isso é difícil de você tirar da galera mais velha. Essa galera que está formando agora, você consegue fazer isso mais fácil.
Eu trabalhei com veterinários que tinham 30, 40 anos de formado. Você colocar alguma coisa nova Não, eu era sou do mais tempo que não tinha difícil. celular, né? Eu sou do tempo que não tinha celular, né? Meu Então, primeiro celular foi na época em que você tinha que entrar no sorteio da linha. era o Motorola, o tijolão. Que a bateria durava umas 2 horas no máximo. 2 horas. Se conversar muito, acaba. Que era quase telefone fixo, porque tinha que ficar ligado na tomada carregando mesmo. Mas, assim, as doenças infecciosas, essas doenças que a gente trabalha, elas estão aí. Então, eu já conheci colegas que... Já tive colegas, né? Não vou falar nomes, que foram infectados por brucelose no laboratório e hoje vivem em cadeira de rodas, né? Por conta das lesões articulares. Brucelose, Brucella abortus, né? Por conta, então, é tudo para que você não se infecte. É tudo para que você não seja mordido. Toda a atenção. Eu já trabalhei muito em clínica. Sou apaixonado por clínica, né? Mas você não pode ser mordido, né? Porque você não sabe. Se o animal está ali, ele já está com algum problema. É diferente, então não. Que também é outro problema que a gente depois pode conversar, que é soltura de animal, animal solto, né? Então, aí vem a questão da raiva, aí vem a questão dos ataques, dos acidentes, né? Mas restringindo para as doenças infecciosas, que só isso aí é muita coisa, né? Vem a questão dos ataques, a raiva, as lacerações, né? As confusões entre vizinhos, né? Então, assim, são questões que a gente hoje ensina para os alunos, né? Dentro da medicina preventiva, não só para as doenças infecciosas, que está tudo junto ali. Então, para que você tenha um comportamento, né, é claro, ético, né, dentro da profissão, mas com muita cautela, inclusive para a sua saúde, né, para que sua família não sofra. Porque em um caso de raiva, muitas vezes o indivíduo ele já entra depois para o coma e a família fica sofrendo, porque né? assim, agindo de forma bem fria, o paciente em si, contaminado, quem está tratando ele já sabe provavelmente qual vai ser o destino. O desfecho. Mas a família sofre muito, fica né? sempre naquela esperança. E assim, por exemplo, nós na universidade recebemos os filhos da sociedade, né? Então lá nós temos, por exemplo, no meu caso, eu recebo em média 40 alunos, um pouco mais, um pouco menos, né? 40 alunos por semestre. Então, ali, cada um que eu estou vendo ali tem um pai, a mãe, orgulhosos, né? Porque os filhos estão na universidade, entraram numa universidade federal, entraram na UNB, né? Muitos orgulhosos. Depois, geralmente, eu encontro eles lá no final, lá no TCC, né? Que vem a família, eu parabenizo, né? Porque eu sei que os pais, eles sempre ficam muito orgulhosos, né? E imagine você... Um estudante desse ser acidentado, né? E depois a gente não sabe se tem plano de saúde, como é que vai, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Ensinar o certo os cuidados dentro da veterinária. Então, eu não gosto, né, dessa questão de... Eu ensino questões técnicas, né? Procedimentos técnicos. Então, essa questão da intimidade com o animal, isso é muito perigoso, né? E o animal, ele não quer isso, né? O animal, ele quer ser animal, ele quer um osso, o cachorro... E é diferente, né? Quando você vê aquele animal com o tutor na rua, que ele chega, faz festa e tudo. Quando você pega, ele coloca em cima de uma mesa, vai examinar, ou ele tem algum ferimento, algum machucado, a reação... de dor, principalmente, é automático, ele vai morder. É a mordida. Então, assim, isso é muito perigoso. E muitas vezes, né, jovens, bonitos, né, e imagine um jovem desse receber uma mordida no rosto, né, porque às vezes vão beijar, né? Isso, estou falando o jovem que está ali para aprender a técnica, né, para ser veterinário. Então, eu sempre falo, mordasse o animal, não confie, mantenha a distância, porque ali... né? Ele não é o seu amor, ele é o seu paciente.
Você está ali, tecnicamente, para resolver o problema dele, né? Então, isso, se não tiver algo muito grave, ele vai ter uma laceração no rosto, né? Ele vai ter uma laceração no rosto, em alguma parte, nas mãos. Ele vai deixar Eu já tive colegas quase perdendo o movimento da mão. de cirurgia, ele vai deixar de escrever, né? Tivemos um caso recente, se eu não me engano, em Santos, que 3 pitbulls atacaram uma... Pitbull, mas qualquer cachorro ataca, né? Mas a questão do pitbull é por conta da potência desses cães grandes, né? Ela perdeu o braço, escritora famosa. Eu vi. Então, nós veterinários, eu amo cachorro, eu tenho cachorro em casa, né? Mas eu trato tecnicamente o animal. E é uma cadela de 13 anos já, né? Então, assim, tá bem, super bem de saúde, bem, né? Em todos os aspectos. Mas é tratada tecnicamente. Então, uma vez uma aluna chegou para mim e disse, professor, eu sou mordido quase todo dia no estágio. Eu disse, como você é mordido? Eu vejo também porque... Eu não sei se é porque eu acabei adquirindo o hábito de, antes de partir para examinar mesmo o animal, eu observo o comportamento dele dentro do consultório. Sim, sim. Então, eu sei se o risco de uma mordida é maior ou menor. Sim, claro. Como é que eu vou detectar me aproximar? os sinais. Como é que eu não vou me aproximar? Eu tenho uma paciente lá no consultório que ela veio resgatada do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, ela não aceita eu chegar perto. Mas o tutor que resgatou consegue. Então, geralmente, quando ela vai, eu já peço para ele segurar. Sim. Para ele conter. Sim. Para ele... Me aproximo já com a cautela maior. Sim. E o que eu vejo é que muitas vezes o pessoal vai meio afoito. E principalmente no rosto. As mordidas, não só a mordida, né? Mas, assim, os ataques, né? Mas, assim, isso é uma vertente dentro da medicina veterinária, dentro da veterinária, que é a medicina veterinária, né? A medicina veterinária está dentro da veterinária, né? Que é aquilo que os jovens sonham, né? Porque eles ficam vendo muitas vezes na televisão, né? Se identificam, tem um cachorrinho, querem cuidar, né? A questão mais... A veterinária ela é muito mais ampla que isso, né? São mais de 40 áreas e é o que eu falo para os meus alunos, né? Dentro, você não precisa... Você pode fazer o que você quiser. Economia dentro da veterinária, sociologia, partindo mais... O direito animal... Direito animal, então você não precisa sair da veterinária. A parte comercial com as empresas, hoje as empresas, elas preferem contratar um veterinário para fazer marketing do que um indivíduo formado em propaganda, em jornalismo, para fazer o trabalho dentro da veterinária. O direcionamento fica diferente. Porque você conversa com o cliente de igual para igual, né? Então, assim, só que é um mercado difícil de ser suprido porque as pessoas não querem. Elas vão procurar outros mercados depois que elas começam a observar que é aquele lugar, até por conta da ampla concorrência, né? Hoje nós temos quase 600... a gente tem mais faculdade veterinária no Brasil do que no mundo inteiro. Do que o mundo todo, né? E... voltado principalmente para a clínica, que é a grande paixão de todo mundo, inclusive a minha, né? Eu adoro clínica, né? Mas eu repito, como eu falo para os meus alunos, tu tem que pagar um boleto. Ou vários boletos. Eu pago 19. Poucos, eu pago 19, poucos, né? Eu falo para eles, olha, vocês têm que ter, muitas vezes eles estão ali, e aí eles começam a observar. E as doenças infecciosas, as zoonoses, elas podem te levar a isso. Aqui em Brasília, temos os concursos, né? No Brasil todo, mas Brasília, para quem não conhece, é a terra dos concurseiros, né? Então, e aqui cabe veterinário em todo canto, nas embaixadas. Porque o povo aqui brinca que você nasce, cresce, faz concurso, vai morar em Águas Claras e morre. Compra apartamento, né? E Águas Claras. Mas, assim, é uma profissão fantástica. Eu nunca pensei em ser outra coisa. É a minha primeira escolha. Deu certo, né? E eu passei, deu certo que eu falo, passei no concurso, né? No vestibular, eu sou da época do vestibular, né? E consegui me colocar no mercado, né? A gente fala, no concurso público. Uhum. Mas, assim, não é fácil, né?
Não é fácil, e principalmente para quem está chegando agora no mercado. Então, uma grande mensagem, né, que a gente pode aproveitar esse momento importante, né, para deixar para quem ou quer fazer veterinária ou está fazendo veterinária, que veja as outras áreas, né, que são mais de 40. Pelo menos 40 áreas. Então, inspeção, a própria perícia judicial, Como perícia dá para você ser criminal. veterinário sem precisar manipular um único animal. Não Na precisa, vida. né? Trabalhar a parte gerencial, né? Entender como funciona uma clínica veterinária, como Sim. funciona um negócio, a questão da inovação também, a informatização da medicina veterinária. Hoje você vai trabalhar em fazendas que elas são 100% automatizadas, ordenha mecânica, tem uma pessoa para gerenciar Eu lembrei um rebanho leiteiro. na época da faculdade, a gente foi visitar uma propriedade que a ordem era feita em carrossel. E uma das coisas que chamou muita atenção da gente era a vaca usava um trem que na época era um negócio desse tamanho pendurado na coleira. É um transponder. A hora que ela entrava dentro do carrossel, você sabia a idade, tempo de lactação, produção, intervalo, sabia a vida inteirinha A quantidade do de animal. ração que ela precisa. Isso eu tô comer, falando o há lote. 20 anos atrás. Hoje você junta gado com drone. Né? E evoluiu muito, né? Então isso a gente tem que falar para os alunos, que não é só o livro lá que você tem que pegar, né? Eu atualizo minhas aulas todo semestre. Né? É porque é sempre informação nova. Não, surtos novos, as coisas estão acontecendo, né? Então, eu vou dar outro exemplo, e as coisas elas não são simples, né? Então, quando você tem um problema dentro de uma questão infecciosa, vamos falar assim, né? Dentro de uma doença infecciosa, não é um remédio que vai resolver, não é um remédio que você vai dar que vai prevenir, não. Né? Você chega na propriedade e muitas vezes o produtor acha que você vai passar um remédio. Não, são medidas. Né? Medidas de contenção, medidas de isolamento, medidas de quarentena, procedimentos de compra, exames antes de levar para o rebanho. Né? Então, isso tudo é doença infecciosa. Você imaginar que, como a gente está falando, a própria mastite, né? A gente falando aqui em ordenha robotizada. Então, você não vai ter mais mastite? Vai. Você tem outro tipo de mastite, uma mastite contagiosa, que a ocorrência é 40 vezes maior do que quando ela acontece, 40 vezes maior do que quando você tem uma mastite ambiental, que é aquele indivíduo lá do ordenhador. Porque o risco, inclusive, de você passar de uma para outra, se você não tiver uma higiene muito bem feita da ordenha e tudo. E principalmente máquina descalibrada. Porque o indivíduo acha que compra a máquina, né? Lá uma ordenhadeira de 300, 400 mil reais, ele acha que aquilo ali é a NASA, né? Ele vai para a Lua, mas não é. E se ele não der a manutenção, é igual a carro. Se ele não der a manutenção de borracha, de teteira, né? Medir fluxo, medir pulsação, né? Ele vai criar mais problema do que a mão. Né? Então, e quando você chega na propriedade, leptospira, né? Você chega na propriedade, o problema você vai ver a contagem de células somáticas, o problema está ali dentro da sala de ordenha, não está fora, está justamente na máquina. Então tem que ter às vezes muito cuidado para falar, porque ali ele acha, né, que o produtor ele acha, mas não, ali ele está com um problema sério de doença infecciosa, de mastite, e que está jogando o preço do litro de leite dele. Eu vejo muito também, às vezes o povo comenta muito a questão de, por exemplo, todo aquele controle que você tem, por exemplo, em granja de matriz, que, mas pra que essa frescura toda? Né? Porque é um vacilo ali, você perdeu aquilo tudo. Perde tudo. Toma banho, você tem que tomar. Professor, eu vou tomar banho para ver porco. Eu disse, isso não entra, velho. Né? Você não entra. Né? Então, toma banho, troca a roupa, coloca uma roupa própria, né? Para entrar tanto em aviários quanto em suinoculturas. Né? Você tem que ter todo um processo ali de higiene para não levar problema para dentro de controle. Da granja. De controle. Então, a suinocultura e a avicultura elas estão mais avançadas, né? Então, a gente precisa melhorar determinadas questões de insumos também, né? Não é o preço do insumo, é a qualidade.
né? E colocar no preço ali. Se não tiver como fazer, não vai dar o negócio. Até não porque vai, a própria qualidade disso gera o seu produto final de melhor qualidade. Se eu não me engano, em 2017 houve um surto de botulismo em um confinamento no Mato Grosso do Sul. Se eu não me engano, no Mato Grosso do Sul. Então foram 1.100 animais bovinos já na terminação, né? Que vieram ao óbito de uma hora para outra. Então, o indivíduo chegou lá, tem 1.100 animais mortos. E aí vem além do prejuízo, né? Então, tinha ali problemas com a ração, né? Se eu não me engano, tinha problemas com a vacina também, que parece que eles compraram uma vacina também que não era de boa qualidade, né? Também do botulismo. E ali além do problema do inquérito epidemiológico, para saber o que é que aconteceu, que foi conduzido pelo Estado, né? Pelo órgão executor, Serviço Veterinário Oficial, né? Teve questões policiais também, para saber se... inquéritos policiais, para saber, inclusive, se não houve uma sabotagem, se não houve... Porque é muito dinheiro. Quanto custa hoje? Em torno de 1.100 animais em terminação. Então, isso é de uma hora para outra que acontece. Então, eu costumo falar que se você, em termos de fazenda, saindo um pouco do mundo pet, se o veterinário vai uma vez por semana, ele vai encontrar problemas sanitários do tamanho de uma semana. Se ele for uma vez por mês, ele vai encontrar. E fazendas que eu fui o primeiro veterinário que... Em toda a existência daquela fazenda, eu fui o primeiro, né? Então, imagine o que é que eu achei nessa fazenda, né? Então, o proprietário muitas vezes fica chateado, né? Ele acha, mas assim... Às vezes é até bom que ele não saiba os problemas que ele tem ali. Isso quando o Vitor teve aqui, que ele mexe com a parte de inspeção, principalmente de laticínio. Uhum. Né? Aquele pequeno produtor entender que aquele cuidado que ele está tendo é exatamente para que ele não tenha perda no produto final, é muito complicado. Quando você tem grandes produções, o cara já tem mais ou menos uma noção de que se eu vacilar aqui, o meu prejuízo aqui vai ser grande. Sim. Né? Mas o pequeno produtor é mais complicado dele entender que ele precisa mudar a mentalidade. E que ele faz parte de um contexto ali. E se tiver um problema na propriedade dele, ele vai colocar todos os vizinhos em risco, toda a região, porque, por exemplo, agora, eu estava acompanhando aí a questão da doença de Newcastle, né? Então, só para você ter ideia, houve um foco, né, no município de Antagorda, Rio Grande do Sul. E, por conta desse foco, foram monitoradas, entraram no processo de vigilância, quase 800 propriedades, né? Um raio de 10 quilômetros, né? Pequenas propriedades do Rio Grande do Sul, né? E não estou dizendo que foi culpa de um ou de outro, mas por conta de um foco, né? Você precisa saber se aquilo não... E na avicultura não existe uma ave contaminada. Só aí eu acho que foram mais de 6 mil aves sacrificadas, né? Foram 6 mil, mas, né, todo o trabalho de monitoração de gasto público, né? Vamos voltar para a febre aftosa. A febre aftosa, você não esconde um animal com febre aftosa, né? Então, quando aconteceu aquele surto lá de febre aftosa lá no Mato Grosso do Sul, né, alguns produtores, eles levaram gado para o Paraná. Aí, o que é que aconteceu? O Paraná entrou também na interdição. E aí foi uma complicação grande, né? Porque nós não temos vírus aqui, mas teve a questão do vínculo epidemiológico. Saiu o animal do Mato Grosso do Sul e foi para o Paraná, né? Então, só nesse focão que a gente fala, foram mais de 34 mil animais sacrificados. Nossa. Então, estou falando de bovino, não é frango. Estou falando de bovino. Então, quando você tem essas questões, né? Para pequenos, nós temos 2 grandes problemas ainda, né, que se mantêm em termos de doenças infecciosas, que é a famosa parvovirose, que mata muito o cachorro, é uma doença infecciosa, né? E o que é comum acontecer? As pessoas perdem um animalzinho por parvovirose. Logo já... Aí o namorado ou a namorada fica com pena e dá outro. Aí o que é que vai acontecer? Vai morrer de novo. Aí dá outro, né? Ah, mas eu vacinei. E acha que a vacina não, você tem que respeitar ali pelo menos um vazio sanitário,
E tem outros agentes infecciosos, no caso da parvovirose, da sinomose também, que causam a mesma sintomatologia. Nenhuma vacina, nenhum produto biológico, ele é 100% eficiente. E isso, os colegas clínicos, eles têm que deixar isso muito claro, né? Então, uma vacina, por exemplo, ela tem uma série de variáveis ali que... A gente fala que na vacinologia é tudo contra, né? É o tempo, é a refrigeração, é se é um produto de boa qualidade, e às vezes dá um problema no lote, né? É o transporte, é a cadeia de frios. A gente viu muito isso na Covid. Eu comprei vacina esses dias lá pro consultório e foi a primeira vez que eu recebi a vacina onde o entregador veio para mim dentro de um cooler com um termômetro. Excelente. Uma geladeira especial. Controlando a temperatura e fora. Para que ela chegasse para mim na temperatura ideal. Funcionando. A vacina sim, excelente. Foi a primeira vez que eu recebi. Eu realmente, sim, quando eu recebi, uma das atitudes que eu tive foi de mandar mensagem pro vendedor. Falei, ó, parabéns. Excelente, foi a primeira vez que eu recebi uma vacina desse jeito. A gente chama de logística, né? Foi a primeira vez que eu recebi uma vacina desse jeito. Excelente. Uma geladeira especial, com termômetro de máxima em mínima, com garrafa d'água, né? Ali para, se faltar energia, a garrafa de água gelada, segurar o frio. Então, não é para faltar, né? Mas se faltar, então você tem que se preparar, né? E, então, a vacinologia, ela é outra disciplina que está ali junto das doenças infecciosas. A gente viu muita discussão sobre isso na Covid, né? Durante a pandemia. Mas, assim, realmente é um produto fantástico, né? Mas que não é 100%. Nenhum produto biológico ele é 100%. E, além do mais, você tem que ter segurança e eficiência, né? E eficácia do produto ali, andando junto dentro de uma margem segura e que o produto funcione, né? E isso varia entre os agentes infecciosos. Então, nem toda vacina ela vai dar 98% de proteção, outras vão dar 70%, mas dentro de um limite aceitável, né? Mas a vacinação ela é uma condição sine qua non para o controle, né? E para a saúde animal e saúde pública também, né? Então, a gente está falando aqui, inclusive, de zoonoses, né? Então, a vacina é outro tema que você pode explorar aqui e conversar 2 horas. Eu vejo muita questão, por exemplo, aqui em Brasília, da leishmaniose. Sim. Um dos primeiros locais que eu trabalhei foi ali na região do Grande Colorado, onde a gente teve o primeiro surto, por assim dizer, né? O primeiro foco. O que aconteceu? Quando se começou o levantamento epidemiológico, muita gente vendeu o caso e mudou. Porque, não, quando chegar aqui, vão testar, se meu animal for positivo, vão fazer eutanásia. Então, não vou nem deixar testar. Vou mudar. E aí, assim, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Foi com isso que a gente teve espalhou dessa forma aqui em Brasília. Mudou e levou o animal infectado. É a questão as doenças, elas chegam com o trânsito. Falamos em trânsito internacional, né? Sim, doméstico. E aí eu vejo isso assim, o pessoal simplesmente vendeu casa, mudou para outros locais e levou aquele animal possivelmente contaminado para outro local. Foi exatamente como estava citando da febre aftosa. Eu tiro daqui, mas vou lá para o Paraná. Foi um então você, em vez de controlar aqui, você espalha. E isso piora, é um grande problema para os planos de contingência, né? Então, quanto mais rápido você atuar nas doenças infecciosas, e parasitárias também, né? Quanto mais rápido você atuar, quanto mais rápido o serviço oficial chegar nesses casos de surto, né? Para quê? Para conter e diminuir o risco de translocamento, né? De que esses agentes infecciosos eles sejam translocados, né? E aí acaba ficando mais complicado, né? Se isso acontece. Não, piora tudo. Piora tudo, se torna mais caro, né? Então, por exemplo, quando você tem foco dessas doenças, né? Principalmente essas doenças transnacionais, geralmente não é um foco só. Por exemplo, febre aftosa. Então, faz a contingenciamento de um foco aqui, mas logo lá na frente já tem outro. Então tem que ir para lá. É um serviço constante. Vigilância
e intenso, extremamente intenso no momento de foco. Né? Muitas vezes há necessidade na equipe de ter psicólogos. Essas equipes multidisciplinares são essenciais. Porque você acabou um foco aqui, você acha que vai para casa e não. Você vai para outro foco. Até porque não tem tanta gente, né? Então, muitas vezes são solicitados apoios, né, de forças armadas, de forças policiais. Eu acho que tem um filme antigo, acho que é aquele Epidemia. Ali é mais ou menos aquilo ali. Ali mais, tem um cinema, obviamente né, mais... fazer aquela quantidade de antigos. Mas é basicamente aquilo, você tem que ir contendo ali e vai controlando... É a pandemia que nós vivemos. Nós somos sobreviventes. Olha só a satisfação de estar aqui contigo hoje. Somos sobreviventes da pandemia. Então, a questão da doença infecciosa, ela é caríssima. Você perdeu o seu animal. Né? Passaram por aqui colegas importantes, né? com, por exemplo, cães altamente treinados, né? Animais que são caros, inclusive, para aquisição. E imagine você ter um animal desse e pegar uma sinomose. Muitos casos de sinomose, o cachorro ele vai apresentar anosmia permanente, que é a falta de faro, falta de cheiro. Então, você vai ter um cão detector com anosmia. Né? Então, você perdeu o animal. Né? Então, assim, os processos, os protocolos sanitários, eles têm que ser muito acertados. Né? E muito bem acompanhados para que esses animais, né, eles não tenham esses problemas. Então, a gente estava falando também de sinomose, falando de doença. Né? A sinomose, a única forma de você prevenir é vacinar. Então, eu já trabalhei em locais de baixo IDH, onde as pessoas não vacinavam os animais porque não tinham dinheiro para vacinar. Então, eu já me deparei na minha vida profissional com muita sinomose. Né? A sinomose, ela tem um cheiro característico, né? Quem trabalha com isso, né? É uma murrinha característica. A gente não pode ensinar isso, né? Levar para a sala de aula, eu gostaria muito. Mas, claramente, de locais com baixo IDH eu vejo isso muito, eu comento muito, inclusive, com meus clientes, o seguinte: lá onde eu tenho consultório, eu vivo uma situação completamente diferente. Por quê? Nesses 3 anos, quase, que eu tô lá, eu nunca peguei um caso de sinomose ou parvo. Por quê? Pessoal, tem uma cultura de vacinação constante. Excelente. Tem um cuidado maior de higiene. Eu quase não tenho cachorro de rua naquele sudoeste. Então, ou seja, eu brinco assim, eu vivo um mundo ideal, porque eu tenho uma área ali onde o pessoal vacina, onde o pessoal cuida... Consciente, né? Cuida da questão de carrapato. Então, assim, é uma área que... Como eu estou no paraíso, porque eu já trabalhei em áreas no Vicente Pires, em Taguatinga, que parvo e sinomose a gente pegava quase todo dia. E são doenças muito básicas, né? Porque são cuidados, né, preliminares, né, que você tem que ter com um filhote, como com uma criança, né? Ela nasce, você não pode estar com essa criança no outro dia no shopping, passeando, né? Então, tem todo um cuidado ali de procedimentos, né, que você tem que ter de cuidados para que aquela doença ela não chegue, né? Porque depois é muito mais caro. Para remediar, quando existe remédio, né? Então, sinomose, aí o perrengue é grande para tentar recuperar o animal, né? E pense, a sinomose ela é facilmente transmissível, né, por aerossóis. É um vírus muito simples, né? Ele morre fácil, ele é inativado facilmente. Mas, enquanto o animal estiver ali, ele pode contaminar a sua clínica toda. Infectar os seus... às vezes o animal vai para uma cirurgia e sai... Já trabalhei em locais que a gente não interna, não recebe. Não internava. Exatamente porque... O risco é muito grande. O risco que você tem no seu canil infeccioso de internar um animal desse para depois ter que fazer um vazio sanitário ali para poder limpar, para poder não colocar em risco. Por quê? Se você colocar um outro animal ali naquele infeccioso que já está debilitado, o risco... Então a gente não a sorte que é em torno de 48 horas para sinomose, mas para parvo pode ser 8 meses, um ano. Sinomose é algo que a gente... E outra coisa, André, tem algo muito importante, se você me permite, que hoje é a judicialização na veterinária. Muitos colegas recebendo processos, né, judiciais, né,
por conta de eventuais falhas, né? Ou clientes descontentes com alguma coisa. Não estou falando que é falha, é descontente. Está descontente, vai na justiça. Principalmente aqui em Brasília, né? Então, em Brasília, tudo se processa. Então, as cautelas, elas têm que ser muito importantes, né? Tem que ficar muito atento para essas cautelas, para que não venha a ter um dissabor, inclusive com prejuízos, né? Com necessidade de ressarcimento. E não é só isso. Né? Atualmente a gente vive também num mundo em que tudo é postável. Sim, é outro problema. É outro problema. Né? Então, se você vacilar ali, um cuidado que você não tem e gera um problema para um animal desse, mesmo que a falha não tenha sido sua, postou, já era. Porque pra você convencer de que aquilo é mentira. O cachorro, ele não desmorde, né? Ele Não. mordeu. Aquelas cautelas que a gente estava conversando, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado. É muito grande, né? Então, essa questão da judicialização, né? Eu procuro conversar sempre com os alunos hoje, né? Porque isso é um tema atual. Na minha época de aluno, não tinha isso. Né? Então, eu estou falando, sei lá, há 25 anos atrás, né? Os primeiros cursos que eu fiz logo depois que eu saí da faculdade foi o de perícia forense. Excelente. Tem doenças infecciosas também, saindo um pouco do mundo pet, entrando na equideocultura, né? Que é o mormo e a anemia infecciosa equina. Eu falo para os alunos, olha, são doenças, prestem atenção, estudem, porque são doenças altamente judicializáveis. Né? Inclusive com muitos casos, entrar no site do TJ, vocês vão ver aí. Porque um erro, lançou um dado errado, né? Geralmente são cavalos muito caros, né? Muitas vezes isso está ligado à necessidade de sacrificar o animal por conta dessas doenças. Né? Tanto o mormo, além do mais, é pior porque é uma zoonose altamente potente, né? O mormo. E são doenças altamente judicializáveis. Né? Às vezes eu passo material lá para os alunos estudarem. Uma vez um me falou, professor, a gente não vai ser advogado, mas estude. Porque além disso cai na prova, né? Então, assim, né? Porque para que eles estejam, pelo menos atentos, né? Para esse tipo de questões dentro da própria veterinária. A gente estava falando que você não precisa sair da veterinária para... Quando eu fiz o curso de perícia, um exemplo que ele deu foi... Nos Estados Unidos o cara comprou uma caixa de charuto. E aí ele fumou os charutos, obviamente. E aí foi e processou a empresa porque queimaram os charutos. A empresa pagou o seguro. E aí entrou com ação contra ele por fraude, por incêndio criminoso. Afinal de contas, quem queimou os charutos foi ele. É isso. Né? Então, brucelose também, né? Porque geralmente, e tuberculose são doenças que, entrando já na questão da bovinocultura, que se exige para emissão de guia de trânsito animal, né? Para os programas de reprodução, né? Os programas de certificação, tanto para brucelose quanto para tuberculose, né? E alguma falha, animais de leilão, que seja detectado uma doença ou outra dessa aí, vem devolução de recurso financeiro. Lembro também um outro exemplo que ele deu foi a questão foi vendida uma novilha para reprodução. Quando ela chegou em fase reprodutiva, descobriram que ela era infértil. E aí, devolve o animal, processo. Judicialização. Com um objetivo. Aí vem a perícia judicial. Quem é que faz isso? O veterinário. Né? Somos nós, veterinários. Então, eu já tive alguns casos também, animais de 40, 50 mil reais. Cavalo com anemia, agora a gente detectou, chegou o cavalo, está com anemia. Tinha que ter feito antes. Né? Agora é o serviço oficial. Você tem que notificar e o serviço oficial vai ter que trabalhar isso aí. Vou perder o emprego. Né? Então, prevenção. É preventiva. Então, são medidas de preventiva. E a primeira coisa é conhecer tanto a doença e, principalmente, nesses casos, a legislação. Né? Essas doenças de programa,
né? Então, quantificação de animal, evolução de rebanho, né? Então, tudo isso hoje é judicializável, inclusive para fins de Receita Federal, de fisco, né? Então, são coisas que a gente alerta para que eles fiquem atentos, né? Principalmente em relação a essas doenças. Né? Acaba que é quando você vê, você tem um leque de situações, né? Em que, se você tivesse tomado aquele cuidado inicial ali, você não tinha chegado nisso. Ou simplesmente dizer não, isso eu não faço. Né? Porque sabe, conhece, mas às vezes vem a pressão financeira, às vezes está numa situação difícil, né? Precisa do dinheiro, uma coisa não está estável, aí muitas vezes entra em uma situação difícil e depois vai ter que gastar. Vai ter que gastar o que não ganhou, né? Que é advogado, é a reputação. E não é barato. Não é barato. E o transtorno psicológico, né? Que você vai muitas vezes existem fraudes, né, de documentos, né, para que animais... Eu estava comentando a questão da falsificação dos atestados de raiva, que levou à proibição de exportação de cães daqui para os Estados Unidos. E isso depois vem os inquéritos, como é? Falsificou documento público, como é? Então, não é só a falsificação de um documento do cachorrinho, é a falsificação de um documento público. E fora que aqui você ainda consegue arrumar um advogado, enrola daqui, enrola daqui, lá, filho. É cana e depois você prova que você é inocente. E aí é aquilo que a gente conversou no começo, meu amigo. A família sofre, né? Então, por isso que a universidade, os professores, eles têm que fazer o trabalho, né? E alertar bem os alunos, né? Mostrar esse mundo que existe aí fora, porque às vezes está dentro da universidade e intramundo. Eu tinha um professor que dizia que dentro da universidade a gente tem um mundo ideal. Quando você sai para o mundo real... É Nárnia. É muito mais complicado. É o guarda-roupa. É muito mais complicado. É o guarda-roupa. Atravessou o guarda-roupa, é outro mundo, né? Não vai ter os colegas para encontrar no outro dia, para discutir os casos, para... Você não tem a chance de errar. Porque enquanto você está ali na faculdade, você está aprendendo, você está discutindo, você está só na teoria. Você partiu para o mundo real, você não tem mais a chance de errar. Porque um erro seu pode ser fatal. E principalmente considerando aí a questão da pressão de quantidade, né? Então, como nós já conversamos aqui, são quase 600 faculdades, inclusive com curso online. Eu não consigo conceber um negócio desse. Mas então, tudo bem. eu tive a oportunidade, né, de ter tido grandes professores, né? E presencialmente, tinha que estar presente lá né, de ter passado por grandes escolas, né, de conhecer colegas do mundo todo, né, que tinha, né, nas grandes escolas tem, né, no Brasil nós temos grandes escolas. E isso me preparou para que eu pudesse chegar no mercado, mas também eu levei muita pancada. Sim. E ainda levo, né? Não é que eu levei hoje, não, ainda levo, né? Ainda levo. Então, e esse é o mercado que a gente alerta, né? Que não é aquele sonho, né, que as pessoas acham, né? Não. Então, as doenças infecciosas, elas, né, eu tive a oportunidade, né, ainda estudo, né, muito, né, a gente ainda estuda, escreve artigo. Como você falou, né, é sempre uma novidade atrás da outra. É a vida, né? Então, toda hora tem um surto, infelizmente, né, tem questões internacionais que nós aqui estamos em Brasília, né? Brasília, ela te dá perspectivas dentro da medicina veterinária que nenhum outro lugar te dá, né? Por conta da própria dinâmica da cidade, que é a capital federal, e aqui tem todas as embaixadas, tem todo o judiciário, a sede de todo o judiciário, né? A sede das agências, os órgãos internacionais, então te dá toda uma perspectiva que outro lugar não dá. Então, a própria esplanada, né? Em que a veterinária está em tudo lá. E as pessoas acham que não, que é só, né? Então, você não precisa sair da veterinária para fazer o que você pensa, né? Não abandonem os cursos de veterinária, né? Continuem e aí, depois que formar, você segue. Procura
a área, né? O mundo pet é gigante, né? A bovinocultura, né? O Brasil é o maior exportador de carne de bovina, né? Carne de frango, o maior exportador, né? E o indivíduo acha que ele vai sair e está desempregado. Não, então ele tem que se procurar, né, os professores e se dedicar. Já começar a ver determinadas áreas, porque dentro das doenças infecciosas a gente entra em tudo isso aí. Aproveitando aqui que o pessoal separou uma notícia, que diz que estudo realizado pela Fiocruz em 2022 aponta níveis de risco de surgimento de epidemias ou pandemias a partir do Brasil. E quais são as iniciativas que a gente pode fazer para evitar? Eu acho que a pandemia não só de Covid, ela ensinou muito, né? Apesar da grande maioria das pessoas já esquecerem, porque não está passando na televisão, já acabou tudo. Não. Então, deve ficar sempre um aprendizado, né? O que é que elas podem fazer? Primeiro, não esquecer daquelas medidas de contingência. Não é que vai andar de máscara, não. É higiene, seguir com as medidas de prevenção, de álcool em gel, né? De estar sempre lavando as mãos, né? Não é só antes das refeições. Né? Chegou em casa, eu lavo as mãos. Eu tenho um problema sério quanto a isso, que isso sempre foi, eu digo, um problema. Eu tenho a mania de eu mexer com qualquer coisa. Sujou um pouco a minha mão, eu lavo. Sujou. Isso é um problema. Eu digo que é um problema pelo seguinte, eu estou no consultório. Eu comecei a mexer com o animal, eu terminei o lava-mão. Se eu for mexer de novo, eu vou lavar a mão de novo. Mas isso é salutar, Não, são medidas básicas de higiene, principalmente para nós que somos profissionais de saúde. Então, entre um animal e outro, você, né, lava as mãos, você desinfeta bem, o consultório vai para outro consultório, né? Nós falamos aqui de doenças infecciosas, você não atende em um consultório que atende outros tipos de problema, fratura, uma consulta de rotina, né? Então, são medidas de higiene normais. O que acontece é que as pessoas esqueceram de tudo. Elas voltaram a entrar com os calçados em casa, né? Antes todo mundo tirava, né? Aperta a mão, principalmente o latino, né? Ele é muito caloroso, abraça, beijo. Então, o oriental já não faz isso, né? Então, se vai viajar para algum lugar que está tendo oropuxa agora, né? Está tendo problemas agora com doenças novas, né? Que estão aparecendo. Então, as doenças infecciosas, assim, você se não bastasse o que tem, a gente não resolve o que tem e ainda vão surgindo novas, né? Então, mas se você tem o princípio da higiene, da profilaxia, tomar as vacinas, vai viajar, toma a vacina, vai à África, vai à Ásia, vai para o norte, né, que lá vai fazer um passeio de barco pelo rio Amazonas, lá tem doenças, né, tem procedimentos que tem que ser tomados, né, mas são questões que a gente tem que colocar em prática, inclusive o que nós aprendemos nessa pandemia, né, então que foi muito dura para toda a sociedade, né, no mundo todo isso aí. Foi catastrófico. Então, o indivíduo esquecer tudo isso não pode. É o que eu falo, né? Hoje, para os meus alunos, é relativamente fácil dar aula sobre doenças infecciosas, porque eu falo para eles, olha, vocês são sobreviventes disso aqui. Então, eu não preciso estar falando... claro, eu falo, mas eles já estão... eles saem, a grande maioria, sensibilizados, né? Do tamanho do problema que uma doença infecciosa pode trazer. E do risco, né? Sim. Isso a gente viu com essa pandemia o risco que é algo se espalhar de forma rápida. Sim. E aí vem a questão das doenças transnacionais, né? Alta transmissibilidade, são doenças que encontram mecanismos epidemiológicos para seguir, né? Infectando entre países. Porque né? Nesse caso você vê, por exemplo, algo que teoricamente estaria
controlado numa região, quando você muda para um outro país onde não tem, você não tem anticorpo ali, você não tem conhecimento daquilo, Sim. se espalha muito mais rápido, e aí a gente Sim. vê exatamente como a gente viu com o Covid, você teve várias mutações, e a real é que eles vão se adaptando. Sim, sim. Eles se adaptam ao ambiente. Tem doenças, inclusive, que são conhecidas como arboviroses, né? Que são transmitidas por insetos, vamos falar assim de uma forma mais... Né? Que aí você tem outros agravantes, que não é só a pessoa doente ou o animal doente que pode transmitir, mas você tem insetos que você tem que entrar com medidas de contingenciamento daquela população de insetos. Como é que você faz isso? Então, são agentes infecciosos, orbivírus, né? São agentes infecciosos que são tão... como é que eu posso falar? São tão avançados que eles vão lá no inseto e usam aquele inseto para ampliar essa transmissibilidade, né? Não, e fora que eu brinco muito com, acho que um exemplo que a gente tem muito disso é o Aedes aegypti, que até então era só uma desgraça. dengue. Aí ele achou que a carteira de negócio estava pouco pequena. Ampliou a carteira de negócio. Aí pegou Zika e exatamente. chikungunya. Aí agora tem a possibilidade da dirofilariose. Sim. Então, ou seja, ele vai ampliando a carteira de negócio ali. Sim. Vai se adaptando os agentes infecciosos. O trânsito também, voltando o trânsito. As doenças infecciosas, elas chegam pelo trânsito de animais. E aí eu vejo que é importante, inclusive, dentro do país mesmo. Se você vai viajar, por exemplo, até de carro, de uma cidade para outra, você precisa saber se aqui eu tenho mais, como você falou, eu tô aqui, mas se eu for levar o cachorro para praia, lá pro Acre, a terra da minha esposa, é completamente diferente do que eu tenho aqui. Eu estive no Acre, participei de operação lá. Meu sogro serviu no Acre, ele teve malária acho que 14 vezes. É um sobrevivente. Né? Então, assim, a gente, exatamente como a gente tem um país de amplitude continental, de uma região para outra já muda muita coisa. O nosso país é maravilhoso, né? Mas, assim, a gente tem uma Europa aqui dentro. Né? Então, desde sotaques, idioma, cultura, né? Cultura alimentar, né? E também a fauna é diversificada, né? Eu estive no Acre já... Eu passei lá uma semana, né? Fui em alguns postos, lá CIS Brasil, né? E assim, é fantástico. A quantidade de inseto que você tem ali, e a maioria, né, pode estar infectada ali com alguma coisa que você não sabe. Né? Então, levei repelente, né, com todo cuidado, porque... principalmente a gente que fica estudando essas coisas, a gente fica, né, vai para algum lugar, você já se protege, né? Roupa fechada, muito repelente na roupa. Por quê? Você não pode, né, correr o risco. Trazer o que você não queria trazer, né? Que é uma doença infecciosa. E eu repito, né, a sua família é quem sofre, né? Porque vai perder, vai acompanhar um processo de hospitalização, né? É complicado. Sofrer a perda. É complicado. Então, nós professores, a gente tem essa obrigação de alertar, né? Os nossos alunos e a sociedade, né? Quando a gente tem uma oportunidade como essa, é importante, né, de estar aqui falando para a sociedade em geral, né? Pra gente descontrair um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira. O professor fala muito, viu? Mas é um assunto que eu gosto também. Obrigado. Exatamente por conta que eu vejo desse... Como é que eu posso dizer? Esse perigo invisível. Sim. Porque é algo que a gente só percebe quando acontece. Os alunos, seu professor, não aconteceu nada. Que bom! Né? Que bom! Isso não aconteceu porque a prevenção eu odeio quando eu boa. acerto. Eu odeio, eu fico triste quando eu acerto, né? Mas assim... O pessoal separou aqui teoricamente perguntas rápidas. Qual o seu animal favorito? Eu gosto muito de cachorro. Qual animal você seria? Que animal eu seria? Ih, rapaz... o que eu seria, o que eu gostaria de ser, né? Uma águia, um tigre,
alguma coisa aí que pela sagacidade, né? E quais são os principais desafios enfrentados nessa parte de doenças infecciosas, essas mais gerais de notificação obrigatória? A conscientização. Né? Porque é preventiva, é prevenção. Prevenção. É a questão do avião. O avião não pode cair. Porque depois que aconteceu... Já era. Geralmente já era. Né? Infelizmente, é a raiva, o exemplo da raiva, o exemplo da febre aftosa. Né? A mastite, que é um prejuízo violento, muitas vezes, quando o indivíduo ele é informado, ele consegue enxergar, ele já está com mais de 40% de ocorrência ali do problema. Então, um sonho. Um sonho que a gente pudesse ter melhores condições, né, dentro da medicina veterinária para formar melhor, né, porque não é um trabalho fácil, né? Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Que eu gostaria de ter? A águia. A águia. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Eu gosto muito dos documentários sobre vida silvestre, né? Sou mais técnico, né? Questões ligadas a doenças infecciosas, que é a minha área, né? Eu faço isso hoje com prazer, né? Tem algum animal que você tem medo? Eu tenho medo de todos, né? Não é medo, mas eu tenho cuidado, né? Então, qualquer animal é um potencial a causar um dano, né? Então, eu trabalho tecnicamente, não é bem medo, né? Mas eu tenho as cautelas para qualquer animal a gente trabalha, mas com as devidas cautelas técnicas. É para isso que eu estudo, inclusive que eu ensino, né? E qual é a melhor parte de trabalhar com a parte de doenças infecciosas? É muito gratificante. É muito gratificante porque nós temos a oportunidade de fazer algo relevante, né? Nós trabalhamos na Covid, né? A gente conseguiu contribuir um pouco, né? Participamos de publicações de artigos, né, científicos, né? Estudamos. Foi uma época muito difícil, né? Então, principalmente em março, quando começou, que ninguém sabia o que era, né? Então, eu fui chamado algumas vezes para esclarecer o que era, porque é uma doença infecciosa, né? Mas, apesar de não sabermos inicialmente o que era, mas era tudo aquilo que eu ensinava, né? Que eu ensino, né? Que é tudo para que não aconteça, e terminou acontecendo da pior forma. Né? E acontece, né? Aí, momentos dramáticos, como foi, por exemplo, o colapso do sistema funerário. Né? Então, isso a gente alerta que acontece, né? E terminou acontecendo. Né? Pela experiência do dia a dia, pelos casos pregressos, inclusive dentro da veterinária. A veterinária ela tem muita experiência nisso. Nós, não estou falando só Cristiano, né? Mas a medicina veterinária ela tem muito a ensinar, né? Sobre isso aí. E atuou, né? Fortemente nessa pandemia. Né? O pessoal separou aqui também a questão da dica, né? Qual dica que você daria para que pudesse ser melhorada essa comunicação entre criadores e a importância do controle dessas infecciosas? A educação em saúde ela é muito importante, né? Os processos de educação, canais de divulgação, né? Formar melhor os nossos estudantes, políticas públicas de informação, né? De educação em saúde, né? Inclusive, um processo de educação voltado para essas doenças, né? E principalmente essas doenças que a gente fala, doenças catastróficas, né? Porque acaba tudo, você perde tudo. Não é uma doença que você vai... apareceu, você vai tratar o rebanho, não, acabou tudo ali, né? A maioria das fazendas que foram impactadas pelo foco de aftosa, em 2006, 2005, os proprietários, eles
abandonaram a pecuária, né? Eles são agricultores, né? Então, porque o processo ele é traumático, né? É muito traumático. É bem complicado. Você acaba uma região. Porque muitas vezes a economia inteira daquela região gira em torno daquilo, né? André, cidades que viviam exclusivamente de um determinado frigorífico, e o frigorífico fechou. Mais de 2.000 famílias viviam daquilo ali. Então, e aí vai fazer o quê? A gente não consegue imaginar. E essa região, ela voltou a comercializar 5 anos depois. A gente não consegue imaginar esse impacto, né? No começo da pandemia agora, né, as pessoas achavam que vai voltar a semana que vem. Isso não vai voltar. Né? Então, assim, muitos ficavam com raiva de mim. Eu trabalho com isso. Né? Eu comecei a trabalhar com doenças infecciosas em 1995. Né? Então, já vi muitos casos, né? Tanto na literatura quanto em outros países, né? Que a gente acompanhou. E quando chegou aqui, isso não vai passar rápido. Né? Então, passamos 2 anos nisso, né? Outro dia eu fui a um determinado shopping aqui em Brasília e só em uma praça de alimentação eu contei 8 lojas fechadas hoje. Hoje, 2024. Né? Então, foi 2022, né, que a vida voltou ao normal, mais ou menos, né? Começou 24, 8 lojas fechadas. Né? Então, e a maioria, ainda por conta, né, eram muitas empresas pequenas, outras franquias, né, também que fecharam, né? E por conta de quê? De um agente infeccioso, de uma doença infecciosa. Né? E a sorte que foi um coronavírus. Se fosse um picornavírus, que é o vírus da aftosa, né? Que é o mesmo, primo lá da grosso modo falando, da poliomielite. Teria sido muito mais... Nossa Senhora, né? Que agora voltou para o Brasil, né? Que desculpa, a hepatite, né? Que voltou. São agentes infecciosos, né? Que não podem estar, né? Desculpe, não é questão da poliomielite. Mas a poliomielite é um vírus primo da aftosa. Né? O poliovírus, né? Os poliovírus, né? Então, recentemente faleceu o último sobrevivente da era dos pulmões de aço da poliomielite. Foi um homem que ele teve poliomielite aos 7 anos de idade e ele morreu aos 80, se eu não me engano. E ele passou a vida dentro de um pulmão de aço. Ele vivia num pulmão de aço, né? Por conta da polio. Né? Então, são doenças infecciosas. É isso que a gente está conversando aqui. O que eu falei era o sarampo, né? O retorno do sarampo. Que é outro problema gravíssimo. Primo da sinomose. O sarampo ele é um vírus semelhante da sinomose. Né? O sarampo é a sinomose do cachorro. Do humano. Do humano. Agora, para a gente descontrair um pouco, a famosa roleta da Ianca. A temida roleta da Ianca. Gira aí, Ianca. Vamos ver o que cai. Nomes aleatórios. O que é que vai cair para mim aí? O que é que vocês estão aprontando aí? Esse é mais tranquilo. Finge que você é um garoto propaganda e divulga o seu trabalho. Nós temos vários trabalhos, né? Já estudamos algumas coisas bastante interessantes. Né? Tudo é interessante, né? Mas como é o nosso trabalho, a questão da exportação de gado vivo do Brasil, né? Exportação de gado vivo foi um trabalho de doutorado que nós orientamos com o colega Marcos Eielson, né, do Ministério da Agricultura, um trabalho fantástico, né, que foi em 2009, né, que nós estudamos lá em Vila do Conde, lá no Pará. É o maior ponto de exportação de gado vivo. Era, né, a época, né, mas isso deve ter mudado. Outro trabalho também foi o trabalho que fizemos junto com o Vigiagro, do Ministério da Agricultura, né, sobre... a importância da detecção de agentes infecciosos em bagagens de passageiros internacionais. Foi aí que nós começamos, né? O canil. O canil foi um segmento, né? Porque achamos em torno de 23 agentes infecciosos
nas bagagens, né, em alimentos em bagagens de passageiros internacionais. Foi um trabalho fantástico que nós fizemos, que envolveu Receita Federal, né, veterinária, né, Infraero, envolveu Polícia Federal, envolveu Ministério da Agricultura, tanto o Vigiagro quanto a Coordenação Geral de Apoio Laboratorial e também os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura. Hoje são chamados de LFDAs, né? Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, que todo brasileiro deveria se orgulhar desses laboratórios, né? São laboratórios, inclusive, com certificação internacional, né? Então, nós fizemos esse projeto, foi um projeto multi-institucional, né? E foi a base para o trabalho com os cães, né? Que depois foi outro projeto que também nós acompanhamos. Começou em 2011, né? E hoje tem aí um projeto implementado, né? Fantástico, com colegas hoje de alto nível trabalhando, né? Já com sede, com viatura, né? É um trabalho implantado. Isso é bom, né? cara. Temos projeto também realizado em Fronteira Seca, fui lá que eu fui ao Acre. Depois nós fizemos, também junto com as Forças Armadas, né? Fomos a Roraima, passei uma semana em Roraima, onde hoje está tendo aquele convulsão aí com a vinda de irmãos venezuelanos para o Brasil, né? Por conta do contexto de governança lá do Estado venezuelano. E quando nós estávamos lá, não eram os venezuelanos, né? O nosso país é fantástico. Eram os haitianos que estavam vindo para o Brasil, né? Então, praça de refugiado. Então, é o que eu falo, né? A veterinária já me levou para lugares fantásticos. Fizemos trabalhos com correios também, com detecção de produtos perigosos de origem animal, com possibilidades de estarem infectados em correios também, né? Então, temos aí uma gama grande de projetos, né, realizados. Hoje também com cães detectores de narcóticos, né, com a Receita Federal. É um trabalho fantástico também, que a gente vem trabalhando, inclusive com algumas publicações. Né? Então, era para fazer propaganda e eu estou fazendo. Agradecer, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. E eu ainda acredito que ficou faltando assunto. Muito obrigado. Porque é uma área que realmente, como eu falei, como é uma área que eu gosto também, a gente vai sempre tendo assunto. É muita coisa, é muita coisa. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing, então a gente tem um estúdio com Chroma Key, então dá para fazer curso, videoaula, se vocês quiserem, tem aqui esse estúdio de podcast. A galera trabalha com marketing bem, tem uma equipe de produção espetacular e é isso.